Olá, meus irmãos, minhas irmãs do Movimento Espírita, em especial os nossos amigos e confrades do Lar Espírita Amor e Luz, da cidade de Extrema, aqui em Minas Gerais. É com imensa alegria para nós que recebemos esse convite, é uma honra para os nossos corações levar um pouco de nosso estudo ao Movimento Espírita da cidade de Extrema e região. Pedimos a Deus, nosso Pai, que esteja conosco, nos acompanhando, através de nossos amigos espirituais, de nossos anjos de guarda, para que possamos, nesses breves momentos, queremos estar estudando a respeito do tema mediunidade e obsessão em nosso dia a dia. Que possamos estar assistidos pelos nossos anjos de guarda e assim assimilarmos um pouco mais desse estudo à luz da doutrina espírita, para que possamos, nesse trabalho de reforma íntima que travamos a partir do momento que conhecemos a doutrina espírita, que possamos aurir esse autoconhecimento e identificar táticas e técnicas de obsessão a cada um de nós. Primeiramente, precisamos iniciar com o conceito básico de Kardec a respeito da mediunidade. Porque se não entendemos o que é mediunidade, brevemente, mesmo que seja brevemente, não entenderemos o processo obsessivo. Então, o nosso clássico conceito de Kardec, que está no Livro dos Médiuns, no capítulo 14, todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por este fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso, raras são as pessoas que dela não possuem alguns rudimentos. Primeiramente, precisamos entender a esse respeito por conta da propriedade que o próprio homem traz consigo. Isso é inerente ao homem, né? Essa faculdade de sentir a influência dos espíritos. Nós temos invariavelmente essa capacidade, umas pessoas mais, outras menos, mas segundo Kardec, todas possuem alguns rudimentos. Aqueles que sentem e têm essa sensibilidade um pouco mais aflorada, dizemos que são médiuns ostensivos, mas em geral todos nós sentimos essa influência, por isso somos passíveis de um processo obsessivo. Entendemos que essa faculdade é inerente ao homem, não é nenhum privilégio exclusivo. Por isso vemos a necessidade de entendermos um pouco mais a esse respeito, e a doutrina espírita é uma das poucas filosofias religiosas que nos trazem um estudo mais aprofundado a este respeito da influência do mundo espiritual para o nosso mundo físico. Então precisamos entender que os espíritos, segundo Kardec, na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, a qual ele faz ao Espírito da Verdade, influi os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta também é uma resposta clássica e formidável dentro da nossa filosofia espírita. Mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Em outras traduções, vamos ver que de ordinário são eles que vos dirigem. Entendemos, portanto, que todos nós, mesmo que não somos médiuns ostensivos, que não vemos espíritos, que não escutamos espíritos, que não sentimos essa presença de forma mais ostensiva, todos nós trazemos conosco rudimentos dessa mediunidade.
Por isso, todos nós somos passíveis de um processo obsessivo, de uma influência espiritual negativa. Senão aqueles que se dizem que não são médios estariam imunes desse processo enfermiço. Então nós vemos nesse conceito de Kardec e na resposta do Espírito da Verdade essa afirmação que todos nós somos influenciados e de ordinário, muitas das vezes, são eles que nos conduzem os nossos atos e os nossos pensamentos. Emmanuel, no livro O Consolador, nos faz a seguinte reflexão. Ele responde a uma pergunta referente à mediunidade e nos diz que se acreditamos em anjo de guarda, portanto acreditamos em mediunidade. Pois nosso anjo de guarda é um espírito protetor que nos protege, nos influencia durante a nossa reencarnação. E ele é um espírito que vive no mundo espiritual, trabalhando, influenciando, protegendo-nos aqui enquanto encarnados. Vamos ver também no Livro dos Médiuns, no capítulo 23, no item 237, o conceito sobre obsessão. Entre os escolhos, entre os perigos que apresenta a prática do espiritismo, cumpre-se, coloque na primeira linha a obsessão. Todos nós que adentramos a filosofia espírita, que o espiritismo adentra ao nosso coração, modificando o nosso comportamento, nossas atitudes, nosso pensamento. Todos nós devemos ter plena consciência que o maior perigo que temos ao adentrar essa prática do espiritismo é a obsessão. O que é a obsessão? Isto é, o domínio que alguns espíritos logram adquirir, desejam adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Kardec nos chama a atenção que os espíritos inferiores nos induzem nesse processo repetitivo. A obsessão é uma ideia fixa que entra em nossa mente. Os espíritos superiores nos respeitam o livre-arbítrio, nos sugerem, mas com muito carinho, com muita paciência, não nos deixando tolir o nosso livre-arbítrio. Então precisamos entender que essa prática da obsessão é algo referente a espíritos inferiores que tentam suprir o nosso livre-arbítrio, nos dominando a alguns pontos até de possessão. Vamos dar sequência no estudo, entendendo o objetivo das trevas. É Manuel Filomeno de Miranda que nos diz: voltam-se, sobretudo, contra os espíritas sinceros e operosos, que lhes constitui barreira, a sementeira da perversidade e da luxúria, do desequilíbrio e da perversão, do ódio e de seus sequazes. Nós vemos que qualquer um que estiver em cima do muro, qualquer um que estiver já pleno de seus vícios, extravasando suas inferiores, este não necessitará de nenhum obsessor. Esse nosso irmão se autodestrói por si só. Não há necessidade de espíritos inferiores o influenciarem. Por isso temos que tomar cuidado, pois muitas das vezes nos são procurados irmãos no atendimento espiritual na casa espírita, que nos reportam situações e dizem que é influência espiritual. Na mais das vezes nós vemos que é o próprio comportamento daquele irmão, são seus vícios, é que trazem aquelas consequências. Aquele irmão não necessita de nenhum obsessor. Ele por si só se autodestrói. Então temos que tomar cuidado, pois nem tudo é obsessão.
Muitas das vezes é o nosso próprio comportamento. Muitas das vezes escutamos também no atendimento espiritual pessoas pedindo, né, para que seja, né, fechada a mediunidade, como se isso fosse possível, pois tem uma mediunidade ostensiva, sentem, têm uma sensibilidade muito grande e acham que se a mediunidade daquela pessoa, né, for cancelada, anulada, fechada, seus problemas serão resolvidos. Enquanto o problema da pessoa não é a mediunidade, está na sua moral, está na falta de virtudes. Então ela precisa, segundo Allan Kardec, quando ele pergunta aos espíritos superiores a melhor forma de afastar, de combater os maus espíritos, a resposta foi simples: atraindo os bons espíritos. Assim o Espírito da Verdade respondeu a Kardec. Então, aquela pessoa, se ela não tiver mais aquela mediunidade ostensiva, a vida dela vai estar legal? Ela vai viver no paraíso? Não. A mediunidade ostensiva, muitas das vezes, perturba, e perturba muito. Isso é sem dúvida. Mas é um sinal de alerta para que a pessoa não se perca mais nesses labirintos de seus vícios. Mas se você é um espírita sincero e operoso, seja bem-vindo ao quadro daqueles que estão no foco de obsessores. Obsessores, muitas das vezes, que não estão ligados ao nosso passado, à nossa família, mas sim espíritos que buscam anular o trabalho do Cristo aqui na Terra. Se a nossa caminhada na doutrina espírita for de trabalho, de luz, de sinceridade de corações, e não encontrarmos obstáculos, não encontrarmos esses obsessores, precisamos parar e reavaliar o nosso trabalho, pois o nosso trabalho não será de aplausos, não será de flores ao longo do caminho, será de muitos espinhos, dificuldades, obstáculos a serem superados. Quando conseguimos superar um, certamente à frente nos virá outro, e esse é o nosso processo. Manuel Filomeno de Miranda continua no livro Painéis da Obsessão o seu conceito. Toda e qualquer obsessão é sempre resultado da anuência consciente ou não de quem a sofre. Por debilidade moral do encarnado que não lhe antepõe defesas ou por deficiências de comportamento que propiciam o intercâmbio, em razão da preferência psíquica que apraz ao mesmo manter. Não há obsessão sem sintonia. Nós vemos que Jesus foi tentado 3 vezes. Nesse momento, Jesus nos demonstra que até ele, um Cristo planetário, pode sofrer esse assédio espiritual. Mas, se não houver sintonia, esse processo não irá lograr êxito, porque a obsessão é sempre resultado da anuência consciente, consciente ou não. Manuel Filomeno nos diz a esse respeito, porque muitas das vezes não temos claramente a intenção de aceitar, de convir com aquele processo. Por isso os espíritos, e nós vamos tocar aqui na frente, os espíritos trevosos têm as suas técnicas de ser, né, mais sutil possível, estudar, né, o irmão que está sendo alvo desse processo obsessivo. Então eles usam a nossa debilidade moral, né, que não antepõe defesas. Por isso o Espírito da Verdade nos diz que para afastar esses espíritos, a necessidade de atrair os bons espíritos através dos nossos atos, em nosso dia a dia, para que possamos ter essas defesas, sermos vacinados, conforme diz André Luiz, moralmente. E essas deficiências de comportamento nosso é que propiciam este intercâmbio. Utilizando-se das próprias falhas do caráter de das suas dificuldades morais,
dos conflitos e das heranças de conduta pregressa, estimulam-nos o retorno às paixões, intensificando o cerco e atirando-lhes pessoas desequilibradas, que passam a aturdi-los com os seus apelos vis à sua psicosfera mórbida. Então, eles buscam em nós os nossos pontos fracos, que são falhas de caráter, dificuldades morais, conflitos, heranças de conduta pregressa. Quem de nós não traz, não digo todos, mas pelo menos um ou dois? Eu me refiro a todos, porque todos nós trazemos essas dificuldades, e isso não é errado, gente. O nosso passado, a nossa herança de conduta pregressa, não tem como mudar. Não fomos espíritos iluminados, não aproveitamos as nossas oportunidades no nosso pretérito e trazemos conosco hoje, no nosso subconsciente, diversos vícios, paixões, e temos que lutar contra eles. Mas sentir esses sentimentos não é feio, não é errado. O problema é se comprazer com esses sentimentos que trazemos de nossa conduta passada. Precisamos entender isso. Não é errado eu sentir ódio, sentir vontade de vingança. Isso acontece, isso é natural pelo nosso passado, é isso que a gente precisa entender. Mas não podemos extravasar esses pensamentos. Há um ditado oriental que diz que é impossível, né, deixar que os pássaros voem sobre nossas cabeças. É impossível, eles vão voar. Mas é bem possível impedir que eles façam seus ninhos sobre nossas cabeças. As ideias vão vir, o nosso inconsciente virá com muita força, mas precisamos impedir que essas ideias façam ninho sobre nossas cabeças, porque senão ali começa a se instalar um processo obsessivo. Esses espíritos tentam nos estimular ao retorno às nossas paixões. Avaliemos-nos nós, outros, apenas em 10 anos. Quanto em 10 anos mudamos? Imaginemos a nossa adolescência. Será que somos os mesmos? E nós vemos esses espíritos tentando nos estimular ao retorno a essas paixões. Eles nos atiram pessoas desequilibradas. Se você está em trabalho íntimo, de autoconhecimento, de reforma íntima, e não está abrindo portas para esses espíritos, não está deixando que eles façam ninho sobre nossas cabeças, certamente ele irá encontrar pessoas desequilibradas, seja em nossa família, seja em nosso ambiente profissional, seja em nossa vizinhança, seja de mil e uma formas, inclusive dentro da casa espírita. Ele irá nos atirar essas pessoas desequilibradas para que nós possamos autoavaliar, inclusive, quanto há na nossa reforma íntima. No livro Trilhas da Libertação, também de Manuel Filomeno de Miranda, dentro de uma reunião entre espíritos trevosos que estavam discutindo a respeito de técnicas obsessivas, nós vemos um daqueles espíritos mais experientes neste assunto, a enumerar 4 fragilidades humanas, como se estivessem numa sala de aula. Então a gente vê que até para fazer um processo obsessivo, muitas das vezes, não são espíritos que trazem ódio para conosco, que querem vingança de algum erro nosso, seja do passado, seja dessa vida. Esses espíritos articulam nos planos inferiores técnicas obsessivas. Vamos lá, a primeira técnica. O homem é um animal sexual que se compraz no prazer. Deve ser estimulado ao máximo. Primeira técnica em que os nossos irmãos batem nessa tecla. O homem é um animal sexual, a nossa reprodução é sexuada, mas o homem se viciou
nessas energias e se compraz nesse prazer. Estimule-o ao máximo. Ali 90% daqueles nossos irmãos trabalhadores operosos já caem por terra. Temos as nossas dificuldades sexuais, pois isso é inerente à nossa condição evolutiva. Mas precisamos lutar e educar a nossa função sexual. Emmanuel nos fala que Jesus poderia ter citado aquela célebre colocação a respeito do atire a primeira pedra, aquele que estiver sem pecado, em diversas situações, mas ele aguarda o momento de uma falência no sexo, de uma mulher que foi pega em adultério, porque Jesus queria nos demonstrar que a nível de sexo ainda somos crianças nessa grande escola da vida. Segunda fragilidade, o narcisismo é filho predileto do egoísmo e o pai do orgulho, da vaidade, inerentes ao ser humano. Egoísmo, orgulho e vaidade. O nosso narcisismo é uma das portas mais fáceis de adentrar a esse processo obsessivo. Então tomemos cuidado com o excesso, porque ainda teremos muito egoísmo, ainda teremos muito orgulho e vaidade em nossas existências. Cuidemos dos excessos. Lutemos contra essas 3 chagas que, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, é a lepra da humanidade. Outra porta extremamente fácil de adentrar um processo obsessivo, estimular o nosso narcisismo. Terceiro, o poder tem prevalência em natureza humana. O poder é o alçapão que não poupa quem quer que ele caia na tampa. Poder. Quantas pessoas nós avaliamos a partir do momento que nos damos poder a essa pessoa? Aquela pessoa é humilde, ela é boazinha, ela é quietinha, submissa, até o momento que lhe é dado o poder. Aí a pessoa muda. Então, a terceira fragilidade humana, o poder. Cuidemos, porque não é fácil aquele que tem o poder de dirigir, sobre os rumos de uma coletividade, seja ela pequena numa casa espírita, seja ela maior. Vejamos os políticos, vejamos em nosso lar, inclusive, quando temos o poder de decisão. Cuidado, pois essa é uma das portas que todos, conforme diz o Espírito Trevoso, todos aqueles que pisam em sua tampa, caem facilmente. A quarta fragilidade, o dinheiro. Compra vidas e escraviza almas, será excelente recurso decisivo. Nós vemos o sexo, o narcisismo, o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Nós vemos o poder. Mas se a pessoa conseguir superar todos esses 3 primeiros, nós ainda temos essa dificuldade do dinheiro. Esse dinheiro que muitas das vezes pode ser bem direcionado, pode gerar empregos, pode gerar conforto e facilidades para que possamos ter mais tempo para um trabalho cristão. Mas nós vemos que o dinheiro, quando mal conduzido, é essa porta de entrada a labirintos de difícil saída. Por isso, atenção nesses 4 aspectos que os espíritos inferiores, aqueles espíritos trevosos, trazem como princípios para um processo obsessivo. Nós vemos aqui uma exemplificação clara, um desenho, para que a gente possa entender a esse respeito. Um obsessor emite uma imagem ao médium, aquela pessoa que sente a influência dele. Vamos dar um exemplo bem claro. Vamos dizer que essa mulher seja uma mulher ciumenta. Isso, graças a Deus, não ocorre no movimento espírita, pois as mulheres espíritas já são evangelizadas. Que assim seja,
Mas nós vemos que aquele espírito estuda seu ponto fraco. Vamos dizer que é o ciúme. Naquele momento ele envia uma mensagem, um quadro mental plasmado por ele, em que o marido daquela senhora está atraindo. A senhora pensa consigo e diz: meu marido não faria isso comigo. Mas aquele espírito obsessor conhece a tática, então ele começa a repetição da imagem. Por isso, obsessão, ideia fixa. E durante o dia ele continua persistindo, e aí também temos que admirar a sua persistência, pois nós não somos tão persistentes quanto eles. Assim seríamos persistentes no bem e assim estaríamos em outra situação. Aquele espírito continua a enviar aquela mensagem de que o marido está atraindo. Ela vê aquele quadro mental e ele repete, e ele repete. Se ela conseguir anular esse pensamento, identificar o pensamento como não sendo seu. Como assim, Reinaldo? É fácil? Sim, muitas das vezes sim. Você está com uma ideia que está trazendo aborrecimento, constrangimento, lhe causando mal. Como essa ideia da ciumenta ver o marido atraindo. E ela repugna aquela ideia. Ela está lavando louça e volta aquela ideia. Poxa, você está ocupado lavando louça e a ideia vem de novo. Ali a gente repulsa aquela ideia. Ela pega o carro e vai buscar as crianças na escola. E lá vem a ideia durante o percurso no trânsito. Muito bem. Se nós estamos ocupados com os nossos afazeres, se aquela ideia inclusive nos causa mal-estar, e a ideia volta, retorna o tempo todo, é melhor entendermos e identificarmos que há um espírito tentando nos obsediar, trazendo essa imagem repetitiva de algo que nos faz mal. Precisamos fazer uma prece, pedir pelo nosso irmão, porque na maioria das vezes, quando eles são descobertos, o processo que se inicia ali de obsessão já é cortado. Mas vamos dizer que essa nossa irmã acata a ideia. Ela pensa consigo: meu marido deve estar mesmo me traindo. Então aquelas ideias repetitivas do nosso obsessor, que inicia-se de forma inclusive sutil, ela ganha o quê? Ela ganha sintonia. E aí o nosso irmão que mandava um pensamento, uma imagem, começa a enviar aos poucos mais imagens, mais pensamentos. E a pessoa, ao acatar aquela ideia, ela entra em sintonia e o processo obsessivo começa a aumentar. Por isso que dizemos que não há como contermos o assédio. Os espíritos vão estar sempre enviando imagens, enviando pensamentos e ideias, mas a sintonia depende de nós. Nós vemos o Manuel Filomeno de Miranda nos dizendo no livro Obsessão Instalada e Cura. Os espíritos inferiores fazem uma seleção de pontos fracos em nós. Não adianta oferecer cigarro para aquele que não fuma, bebida alcoólica para aquele que se sente mal ao ingerir a bebida. Eles fazem uma seleção de pontos fracos. Nós vamos ver no livro Ação e Reação uma explicação extremamente esclarecedora a esse respeito. A respeito do desejo central que cada um temos. O espírito estuda o nosso desejo central, aquele desejo íntimo e muitas das vezes até inconsciente aos nossos olhos, mas eles conseguem identificar. E eles dizem que uma vez identificado o seu desejo central, o processo obsessivo será facilmente instalado. Esses irmãos nos fazem alianças. Sim, alianças, porque muitas das vezes são espíritos que não estão ligados por nós através de ódio, vingança.
Eles querem destruir o trabalho. Você muitas das vezes está retirando de um processo obsessivo um irmão que estava à beira de um suicídio ou de um assassinato. Então ele vem junto ao trabalhador operoso, vem junto daquele crente sincero e procura irmãos que trazem ódio e vingança para conosco. Esses nossos irmãos estão ligados por esta existência ou existências passadas por laços de inferioridades conosco, foram parceiros de outrora. Então esses nossos obsessores mais instruídos, que usam de táticas mais apuradas, fazem alianças com esses nossos irmãos. Nós vemos que muitas das vezes, num processo obsessivo, a pessoa procura a casa espírita e tem uma melhora muito rápida. Nós vemos no livro Libertação quanto essas alianças podem ser feitas. A equipe de Gregório fazendo alianças com outros obsessores. Alivia o lado daquela nossa irmã. Dá um tempinho para ela, porque aí ela vai afastar da casa espírita. E isso acontece com muita frequência. A pessoa procura assistência espiritual. E quando ela recebe, se ela melhora, ela não volta mais para o trabalho de reforma íntima. E daí os espíritos instruem que se você afastar, falando para o obsessor pessoal daquela pessoa, se você afastar um pouco e ela afastar da casa espírita, depois nós iremos te ajudar no processo obsessivo, será mais fácil. E eles também fazem a introdução de enfermos no nosso ambiente doméstico. Então, dentro do ambiente da casa, ou da casa mental, inclusive, do encarnado, eles agrupam espíritos enfermos para potencializar, enfermos no sentido não doente, com dor de estômago, mas com as mesmas enfermidades que nós, com as mesmas paixões, com os nossos mesmos pontos fracos, para potencializar essa atmosfera vibracional. Eles usam aparelhos. Nós vamos ver até nas obras de André Luiz essas referências. Aparelhos que nos trazem repetições. Eles não ficam ao nosso lado 24 horas. Então eles podem instalar em nosso perispírito algum aparelho que nos trará sempre sob o controle deles. E a magnetização durante o sono físico, essa é a parte, uma das mais importantes, inclusive. Nós precisamos nos cuidar antes de dormir. O espírita conhece esses processos, por isso não é deitar e dormir. Precisamos nos preparar melhor para esse período. Muitas das vezes passamos 1/3 de nossa existência no mundo espiritual durante esse período de sono. E muita coisa é decidida, tanto para o bem ou para o nosso mal, nesse período. Então precisamos nos ater para que não caiamos nessas ciladas. O espírita necessita se preparar. E aí, durante o sono, aquele espírito, nós vamos ver no livro Libertação, também a esse respeito, aquela médium que está junto, num trabalho junto do seu marido. Durante o sono, ela é magnetizada por obsessores. Isso está no finalzinho do livro Libertação, de André Luiz. E aqueles obsessores a convencem que o seu marido está tendo um caso com outras mulheres, que o trabalho mediúnico de desobsessão que eles faziam, que é apenas uma fachada para que ele tenha influência e poder sobre outras mulheres. E ela acorda com aquele ódio do marido. Se você já acorda com essa indisposição, saiba que durante o seu período de sono você pode ter sido magnetizado por um obsessor. Aí você já olha e já dá uma raiva daquela pessoa. Não extravase essa raiva. Como eu disse anteriormente, não é errado sentir o sentimento, porque eles vão trabalhar nesses pontos fracos que trazemos de nosso passado, e não nos faltará pontos fracos. Mas identifiquemos, isso não é meu, não é possível. Isso deve ser algum irmão com essa ideia repetitiva durante o sono, sim, durante a vigília, talvez.
Por isso, cuidado, na casa espírita, no atendimento espiritual, tem muitos trabalhadores que se dizem, né, médios mais ostensivos, e aí falam, eu não vi nenhum espírito do lado daquela pessoa. Ele não deve estar obsediado, às vezes está sim, mas o espírito não precisa estar do lado do seu obsediado. O obsessor tece fios, André Luiz também nos fala a esse respeito, tece fios tênues de ligação com o seu obsediado. E um médium despreparado, todos nós encarnados não temos, certamente, a não ser que sejamos um Divaldo, um Chico Xavier, mas nós outros não temos essa capacitação para discernirmos a esse respeito. Por isso, cuidado. Muitas das vezes o obsidiado foi magnetizado durante o sono e durante o dia ele é um robô que está no automático, como se tivesse dado corda durante o sono, e as suas atitudes durante o seu dia, né, são atitudes já pré-determinadas pelo seu obsessor. Nós, encaminhando para o final de nosso humilde estudo, trazemos também essas táticas para infiltração na casa espírita, em nossa casa, também nosso lar, onde fazemos o evangelho no lar. Como que esses espíritos fazem? Nós temos a casa espírita, nosso exemplo, né? Nós temos essa proteção espiritual que os nossos amigos e benfeitores traçam em torno da casa, esse campo magnético que impede a entrada desses espíritos. Esses espíritos não têm acesso ao plano espiritual da casa. Mas como que essa equipe das trevas consegue destruir esse trabalho? Como ela consegue anular, atrasar o trabalho? Através da equipe de encarnados, fazendo as suas vinculações através de nossos pontos fracos, de nossos vícios e nossas paixões inferiores. Pois daí eles conseguem transpor essa proteção espiritual e adentrar a casa espírita, ligados à equipe de encarnados, pois aí há o livre-arbítrio de cada um de nós. Aí a espiritualidade superior que criou toda aquela proteção nos respeita, as nossas vinculações espirituais. Por isso, em nosso dia a dia, precisamos estar atento a essas ideias fixas, a esses pensamentos que nos trazem muitas das vezes angústia, nos trazem dissabores e persistem. Muitas das vezes são irmãos tentando, assediando-nos para um processo obsessivo. E nesse quesito, precisamos ter cuidado, porque se demos sintonia, se concordamos, se acatamos, consciente ou inconscientemente, estaremos criando vinculações para que no futuro tenhamos que sofrer para que ela seja desvinculada. Agradecemos a paciência de cada um que está aqui nos ouvindo, sem a pretensão de esgotar o tema, mas apenas chamar atenção para alguns pontos importantes a respeito da obsessão e dessa mediunidade que todos nós trazemos, dessa capacidade inerente do homem de ser influenciado pelo plano espiritual. Que Deus nos abençoe, que nos ilumine nesse nosso trabalho de autodesobsessão que travamos a cada dia durante as nossas atitudes diurnas, durante a mudança de nosso pensamento e pedindo a Deus que através de nossos anjos de guarda possamos a cada dia sermos espíritos melhores para um dia sermos contados como servos do Senhor, para que possamos ser trabalhadores operosos na construção desse reino divino entre os homens. Muito obrigado a todos.